Pessoal, esse vídeo tem o objetivo de dar algumas dicas práticas sobre segurança em redes corporativas. Então, um breve sumário aqui, falar um pouco sobre a evolução da questão da segurança em relação às redes e aos serviços e às aplicações, né, que são utilizados nas redes. Os conceitos básicos de segurança, questões de integridade, confidencialidade, mas principalmente disponibilidade. Problemas mais comuns, as soluções mais comuns, as considerações finais e as referências. Bom, então uma breve evolução aqui, não é o intuito de fazer um apanhado histórico do que aconteceu lá dos anos 40 até hoje, mas o que se percebe? Que inicialmente a questão da segurança era voltada para a questão física, os problemas começaram a acontecer quando apareceram os terminais remotos, lá nos anos 60, 70. Nos anos 80, o problema começou a aumentar a complexidade, devido aos PCs, computadores pessoais, e as redes locais. Nos anos 90, o advento da internet comercial e serviços com grande densidade de usuários, por exemplo, IRC, ICQ, né, o ICQ aqui no Brasil. Nos anos 2000, então cada um desses caras, né, só fazendo um breve resumo, cada uma dessas etapas aqui foram, na verdade, tornando mais complexa a questão dos dados, da informação, porque no momento que ela estava estática, física num local, ela começou a ficar dispersa. E outro caso importante é a quantidade de pessoas que potencialmente têm acesso a essa informação. Então, nos anos 2000, com redes sociais, smartphones, migração de aplicações para a web, então a vantagem de padronizar em aplicações web também é desvantagem, porque o conhecimento sobre as falhas de segurança das aplicações web também são proporcionais à quantidade de usuários e acessos que possam ter. A partir dos anos 2010 aí começaram a aparecer principalmente as apps, né, as aplicações em celulares, em tablets, IoT, internet das coisas, cloud computing. Então, mais ainda a informação ficou longe do seu dono. Então, o dono da informação, lá nos anos 40 e 50, estava do lado do mainframe onde obtinha a sua informação. Atualmente, está a milhares de quilômetros essa informação do seu dono. E qual é o futuro disso? O futuro, na verdade, está na internet das coisas. Ou seja, a informação vai estar dispersa, disponível, distribuída e, principalmente, potencialmente insegura. Mais do que hoje. Devido principalmente ao tipo de aplicação usar a internet das coisas, tais como automatização de indústrias, de sistemas de segurança, de sistemas de saúde de pessoas, diretamente ligada a pessoas. Então, não vai melhorar nesse sentido. Bom, então, brevemente sobre conceitos, a questão de integridade, falando sobre segurança, tem a ver com a garantia que os dados estão íntegros, ou seja, não foram alterados de forma inapropriada. Quais são os recursos utilizados para isso? Normalmente se garante isso através da própria constituição dos sistemas de banco de dados, dos protocolos de rede, utilização de códigos de verificação, um bem comum aqui como exemplo básico, o MD5 checksum, para verificar se o arquivo está íntegro. Mas aqui tem um exemplo dos protocolos de rede, que tem isso intrínseco. Por exemplo, aqui, o protocolo IP tem uma verificação de checagem, o TCP também. Então, esses vários níveis de checagem aqui tornam
digamos que os bytes transferidos na rede menos susceptíveis a serem alterados. Além disso, existem sistemas automatizados para verificação de integridade de arquivos, bastante popular aí, o OSSEC, faz a verificação de integridade dos arquivos em servidores ou sistemas, normalmente. E aí notifica, né, caso haja alteração. Confidencialidade, basicamente, é o uso de criptografia, ou seja, a informação ela só poderá ser vista ou ter acesso a pessoas autorizadas. Coisas bastante comuns podem ser usadas aí, estão à disposição sem custo nenhum, basta configuração, que é o uso de hash, de senhas e bancos de dados, nunca deixar senhas em aberto. Protocolos seguros, então usar SSH, HTTPS, SMTPS para envio de e-mail, usar as conexões criptografadas para banco de dados como MySQL e Postgres, algo pouco comum, infelizmente. Uso de VPNs, principalmente com o uso de cloud computing, onde os acessos são feitos remotos, dados sigilosos são passados por meio de redes públicas, então o uso de VPN é fundamental. Outra coisa fundamental, pensando em redes corporativas, é a questão das permissões de acesso aos dados, então níveis de acesso. Caso clássico aqui é todo mundo tem permissão de tudo num sistema, isso aí é horrível, é uma das principais causas de problemas devido a todos obterem o mesmo usuário, então não há diferença de usuários. Se vai fazer uma auditoria no sistema, quem fez a remoção de um registro foi o admin. Quem é o admin? Todos os funcionários da empresa. Então, existem formas já estabelecidas nos sistemas para diferenciar usuários, para diferenciar níveis de acesso. Mas tem que ser feito. Em relação ao VPN, um dado interessante, dados de 2018. Então, os principais usos de VPN, do ponto de vista do usuário. Então aqui, disparado praticamente aqui, 50% do uso de VPN é para acesso a conteúdo que normalmente é restrito ou bloqueado dentro das empresas. Então, conteúdo adulto, por exemplo. Ou acesso a redes sociais, ou para manter a sua questão anônima no acesso à rede. 30% sim para serviços, né? Para sites, para trabalho. 27% para acessos a sites restritos. Para fazer, por exemplo, uso e ficar anônimo em relação a restrições. E aqui estou falando de China, falando de Indonésia, Turquia e vários outros países que fazem limitações de acesso à internet, Coreia do Norte, né? É um outro caso. Que é a mesma coisa que se encaixa aqui mais ou menos no acesso à rede Tor. Que é o Tor Browser, na verdade, a Deep Web. Então, normalmente para uso indevido. Para ficar, na verdade, escondido atrás do uso de VPN. Bom, questão de disponibilidade, então, que é o objetivo dessas dicas em relação a como melhorar isso. Talvez que cause maior visibilidade de problemas. E é medida em porcentagem, então, exemplo aqui, a disponibilidade de 99,99% representa 5 minutos de disponibilidade no ano. Esses 5 minutos não precisam ser de forma sequencial, eles podem ser intercalados. Então isso é uma disponibilidade altíssima. Isso aí era alcançado em sistemas de telefonia fixa. Hoje numa rede com a complexidade que existe e os diversos fatores que influenciam na disponibilidade, se alcança aí 80%, 85%, 90%. Então, é bastante problemático a questão de manter a disponibilidade de uma rede. Bom, a gente sabe que os serviços de rede devem permanecer disponíveis, sempre. Entretanto, possibilidade devido a falhas de hardware, atualizações de software, bugs, ataques de negação de serviço, falhas de alimentação elétrica, problemas operacionais e por aí vai. Então a solução que é? É duplicar, redundância. Eu trago um exemplo aqui, clássico também. Muito bem, falta energia e eu vou então ter um sistema de alimentação
de forma ininterrupta, caso de no-breaks. Só que o próprio no-break pode apresentar falhas e mesmo com o no-break eu posso ter tempo de duração de falta de energia maior que a minha capacidade das baterias. Então, mesmo tendo no-break, eu vou ter um serviço disponível. O próprio no-break pode apresentar problemas. Não vamos esquecer que o no-break hoje em dia tem um processador, tem memória, tem barramento, tem dispositivo de armazenamento, tem o sistema operacional. O pessoal da limpeza pode explugar o no-break da tomada. Bom, ninguém está livre disso. Isso pode vir a acontecer. Estou dando como exemplo genérico aqui, mas imaginem coisas desse tipo. E bugs de software. Então, esse é um problema que se resolve com o no-break, mas ao mesmo tempo também pode ser um problema o próprio no-break. Claro que aí estamos falando de no-breaks sem redundância entre eles. Então eu tenho que ter redundância do no-break. Eu tenho redundância de gerador. E eu tenho a questão do custo disso. Mas se quer se manter a disponibilidade máxima, ou alta disponibilidade, como é o termo técnico, tem que investir. Bom, problemas mais comuns então. Eu listei aqui os primeiros problemas mais comuns, o fator humano. Sem dúvida, em todas as pesquisas que se apontam problemas, a origem dos problemas, aparecem usuários despreparados ou com uso malicioso, ou seja, propositalmente está se fazendo problemas ou causando problemas que afetam a disponibilidade da rede. Administrador de redes despreparados, exemplo, eu fiz um comando shutdown aqui, mas errei a máquina, errei a VM, errei a máquina virtual. Era para fazer na de teste, eu fiz na de produção. Parou o sistema. Veja como é simples fazer isso, né? E não é tão incomum. Desenvolvedores despreparados. Por exemplo, fazer a disponibilização de módulos de um sistema sem os devidos testes, sem as devidas atualizações, sem os devidos testes em relação a o que isso vai, na verdade, compreender na questão de desempenho do sistema. Então, coloquei um módulo no sistema aqui que está me causando, por exemplo, que cada usuário que faz login, eu aumentei em 10% o uso da minha CPU. Esse tipo de teste tem que ser feito antes, nunca na máquina de produção. Então, só para dar um exemplo aqui, o que eu quero dizer com desenvolvedores despreparados. Okay? Não é quer dizer que o cara não sabe programar ou não, não é essa a questão. Isso, obviamente, é uma coisa pré-requisito, certo? Aí vão dizer, mas não existe isso. Existe sim. Existe desenvolvedor que não sabe desenvolver, existe administrador de rede que não sabe o que é uma rede. Existe, certo? Um usuário que não deveria estar usando um computador. Sim, existe. Redes e sistemas heterogêneos. Então, a complexidade que existe hoje, devido à quantidade de sistemas, dispositivos, protocolos, torna-se muito difícil manter a rede disponível. E falando em rede aqui, lembrando serviços, aplicações que usam a rede. Diz respeito à política de segurança da instituição. Se existe uma política de segurança da instituição, já estamos num nível mais avançado. Mas raramente acontece. Então, se existe essa política, ela tem que se fazer valer. Ou seja, o administrador, o desenvolvedor, tem que fazer uso de técnicas para cumprir política de senha, política de acesso, níveis de acesso, por exemplo, caso clássico aqui, política de backup. Pô, existe uma política de backup estabelecida? Isso tem que estar na política. O que é feito backup? Por quanto tempo armazenado? Então tem que existir isso previamente. Tecnicamente é relativamente fácil de fazer. Mas tem que ter uma política e essa política tem que estar toda a instituição, toda a corporação ciente disso. A infraestrutura de TI, isso é fundamental. Então, alguns exemplos aqui rápidos sobre qual é o problema de não ter uma infraestrutura correta. Que eu estou falando de infraestrutura, estou falando de climatização, energização, de cabeamento, de equipamentos confiáveis,
de suporte, de backup e por aí vai. Fora isso, as ameaças externas. Então, por exemplo, vírus, spam, ransomware, sistemas de peer-to-peer, muito comum hoje torrent. Então, o usuário acessando, baixando um vídeo por torrent, consome o link e o link é usado para acessar o sistema que está hospedado na nuvem e aí acabou o acesso ao sistema. Por um motivo tão banal como baixar um vídeo e o vídeo ainda pirata. De um vídeo que o cara não tem nem acesso, não tem, é um filme, por exemplo, e não teria nem o direito de fazer isso. Além disso aí, as ameaças externas, por exemplo, eu coloquei como crackers aqui, mas imaginem que pessoas mal intencionadas, com conhecimento técnico, que queiram explorar e obter algum ganho dessa indisponibilidade de algum sistema ou da própria rede de alguma empresa. Então esse exemplo aqui não é também tão incomum, certo? A bagunça generalizada. Veja como é fácil parar uma rede nesse caso aqui. Basta puxar o cabo errado ou o aquecimento que isso aqui causa. Então, isso aqui é algo evitável. E se existe hoje, ele é contornável. Mas ele não deve existir. Aqui o outro caso. Então a gente fica imaginando aqui que essas máquinas aqui devem estar aquecendo um pouco. Mas tudo errado aqui, né? Essas máquinas aqui não são servidores, não tem um hardware próprio para isso. São máquinas comuns, usadas como servidores. Mesmo que haja redundância aqui, é redundância de um horroroso com um pior, com um horroroso aqui do lado. Então, e mais que isso aqui deve ser um switch horroroso em core, algo do tipo. Então, infelizmente, ainda existe isso. Certo? Por mais que o sistema seja perfeito, não haja um bug, uma linha de código com problema, esse sistema aqui ele vai parar e vai ser em breve. Ok? Fora isso, a questão de não haver uma estrutura montada para, se há isso, vejam, se há desenvolvimento de sistemas dentro de uma empresa, que é muito comum. Mas não só isso. Pode ser apenas a aplicação de alguma ferramenta dentro da empresa, de alguma modificação de estrutura dentro da empresa, pensando na questão de área de TI, tem que ter a parte de desenvolvimento, tem que ter a parte de teste, antes e talvez, idealmente, homologação e, finalmente, produção. Nunca fazer aplicação de testes em sistemas ou uma rede em produção. E aqui fica esse jogo, né, entre o desenvolvedor e o testador, que é bastante comum, certo? Então essa questão de apontar dedo, jogar culpa um para o outro, é bastante comum. Isso é típico de onde não tem organização. Bom, outros problemas bastante comuns aí, loops de rede em nível 2, ou seja, o cara tem acesso à tomada de rede ou um equipamento em cima de uma mesa, liga um cabo, faz um loop físico com cabo. Isso é evitável também, você parte muito pela questão de organização de infraestrutura. O uso, por exemplo, de smartphones como APs, ou seja, compartilhamento de rede 3G, compartilhamento de rede, tem um caso clássico aí também, que é acesso à rede interna, onde não deveria existir. Então, por mais que tenha firewall, etc., detector de intrusão, o cara coloca um simples smartphone, compartilha a rede e poderá ver brechas de segurança facilmente. O mesmo caso, condicionamento de links de acesso à internet. Então, mais um motivo porque todos os sistemas hoje estão migrando para nuvem. É fundamental o acesso à internet. Leia-se aqui, acesso ao sistema, acesso ao banco de dados, acesso ao backup, acesso à vida da empresa. Então, atualizações de aplicações e sistemas operacionais podem condicionar o link, e aqui não está havendo ataque nenhum. Isso é o uso normal. Uso de sites de download como Mega, sites de streaming de vídeo, de áudio, torrent. Certo? Então veja que é fácil fazer esse tipo de limitação. Falhas de hardware.
em servidores. Então, fonte de alimentação, armazenamento, interface de rede, CPU, memória. Vamos entender uma coisa: todos esses componentes têm vida útil limitada. E tudo isso depende de onde eles estão sendo usados. Então, se usar uma sala que não tem condições de climatização, de energização, de limpeza, de acesso físico, vai durar menos. Então tem que ter esses caras de forma redundante e primeiro, o nascedouro dele tem que ser um hardware confiável. Então é o barato que sai caro. Legal. Se adquire um servidor e em breve está se fazendo gambiarras nele para botar em funcionamento. Ah, mas eu tinha RAID nos meus discos, eram todos espelhados. Legal, beleza. Só que a tua controladora deu problema. Não foi teu disco. E essa controladora, tu não tem outra parecida. E tu não tem mais acesso aos teus arquivos, porque eles estão em RAID. E ele usava um soft RAID, que não é comum. São casos que acontecem, certo? Então, é muito importante essa definição aqui. Bom, falha na infraestrutura, por exemplo, energia elétrica, climatização, acidentes com cabeamento, operadores de telecomunicações. Muito bem. Migrou-se tudo para a nuvem. Legal. Existe redundância no link de internet da empresa? Caso haja problema numa das operadoras, consegue-se usar ainda a internet? Detalhe, a operadora que é redundante, ela usa uma infraestrutura física totalmente distinta da operadora 1, vamos dizer. Operadora 1 e operadora 2. Eles são totalmente distintos. Isso é muito comum. As operadoras compartilham meio físico. Então, exemplo. Passou um caminhão na rua, acertou um cabo de fibra ótica no poste. Muito provavelmente vai cair as duas operadoras contratadas como redundantes. Então, tem que se atentar a isso. Quando for fazer contratação de links e precisar ter alta disponibilidade, verificar se essas operadoras têm caminhos distintos para acesso à internet. Bom, fora isso, fatores climáticos que ficam alheio a que a gente pode fazer. Infelizmente, poderá vir a acontecer, dependendo da região onde se está. Fatores extras. Então, manutenção sem aviso para os fornecedores de comunicação. Do tipo, fomos atualizar ontem o firmware de um switch às 3 da manhã, tinha dado tudo certo, mas aí às 6 da manhã deu problema. Aí das 6 da manhã às 10 da manhã, fica-se sem internet até a operadora resolver atuar. Então, isso pode acontecer. Certo? Então, volto a dizer, a questão de disponibilidade de redes é muito complexa. Aqui tem um exemplo de fogo em repetidor de TV a cabo em poste, que acaba queimando uma fibra e se perde acesso à internet por um motivo terceiro. Okay? Tenho fotos agora, vou mostrar. Outro caso, diversidade de fabricantes de equipamentos. Então, mesmo equipamentos do mesmo fabricante, dou como exemplo o HP, em 3, 4 linhas de equipamentos, mesmo para uso, digamos, não é equipamentos de core, são equipamentos de acesso, distribuição, muda-se a interface de rede, as funcionalidades. Então é complicado, né? Depois que tu domina as funcionalidades de um modelo, no outro modelo são distintas as formas de configuração. A quantidade de aplicações e serviços, então, uma rede mais simples possível. Existem antivírus, anti-spam, detector de intrusão de rede, de host, proxy, firewall, DNS, DHCP, logs, backup só para começar. Por mais que tenha isso aqui na nuvem, etc., mas isso aqui existe em algum lugar. E alguém tem que gerenciar isso. E esse alguém, normalmente, vai ser o cara que atua na administração de rede ou na administração de sistemas. Aqui tem um exemplo desse caso aí, onde pegou fogo num amplificador de sinais aqui de TV a cabo e acabou queimando aí pelo menos umas 5 ou 6 fibras de operadoras no centro da cidade, aqui no caso de Pelotas, e afetou diversas empresas aqui nesse dia. Então, por mais que se tenha atuação rápida nas empresas de telecomunicações, o que aconteceu foi praticamente imediatamente, levou-se aí de 2 a 3 horas
sem acesso nenhum à internet. Outro problema bastante comum, que é o BYOD, né, o Bring Your Own Device, ou seja, o usuário traz o seu smartphone, seu tablet, seu notebook e pluga na rede da empresa e sai usando com o seu vírus que ele trouxe de casa, com o seu torrent que ele trouxe de casa, com uma aplicação pirata que pode causar problemas, inclusive, de licenciamento da empresa. Mas, infelizmente, é uma tendência que é mundial, certo? Então, não vai diminuir. Como é que se trata isso? Bom, muito por educação, treinamento, mas tem que ter mecanismos centralizados para isso. Então, exemplo que poderia ser usado é, ao plugar um equipamento que não é homologado na rede, ele não tem acesso à rede. Isso é possível fazer. Tem ferramentas que fazem isso, por exemplo, o Packet Fence faz isso. Tem esse objetivo. Tem ferramentas da Cisco também, e aí tem questão de quanto tu quiser pagar para fazer isso, mas é possível. Aumento exponencial do volume de dados, então qual é o problema maior disso aí? A questão de, ok, o volume de dados cada vez aumenta mais, mas eu tenho que manter eles. E eu tenho que restaurar dados históricos. Não basta eu ter o backup de um dia para trás, eu tenho que ter o backup de 5 anos para trás. Dependendo do tipo de arquivo, de informação, eu tenho que ter para sempre. E tudo isso envolve a questão de recursos. Então, qual é o limite disso? Infinito. E o infinito é quanto tu quer pagar. Então, esse aumento exponencial de volume de dados é na contrapartida do investimento que se tem que fazer, certo? Então, tem que se ter o máximo de cuidado aí de quantificar e de estabelecer políticas sobre backup e restauração. Sistemas de terceiros, ou sistemas governamentais, ou sistemas de empresas que fazem, por exemplo, gerenciamento de equipamentos específicos, que muitas vezes não se tem acesso nenhum, são caixas pretas fechadas, e tem problemas sérios de segurança, e não podem ter acesso externo, porque são sistemas que são falhas conhecidas, e agrava-se bastante a questão da segurança aí. E aí o outro caso, que é o serviço de acessos públicos, então, por exemplo, DNS, e-mail, FTP, websites, eles naturalmente são acessos públicos. Sendo acessos públicos, você tem que ter um máximo de cuidado em relação à atualização, das configurações, das questões de senha. Outro caso é o IPv6. Então, por ser uma novidade, na verdade não é bem novidade, IPv6 é quase 20 anos aí já. Mas essas novas funcionalidades, elas, em muitos casos, elas não são entendidas completamente. Então elas têm que ser dominadas. As pessoas conhecem bem IPv4, IPv6, em alguns casos aí muda algumas coisinhas. O outro fato principal é a comunicação fim a fim. Então a premissa fundamental da internet, o que quer dizer, quando se vê IPv6, quer dizer, a minha máquina ela vai ficar aberta na internet? Não, não é ficar aberta na internet, ela vai ter um firewall. E o firewall torna-se bastante importante em relação ao uso de IPv6. Porque não haverá a proteção, que é uma proteção meio dúbia aí, do NAT com as máquinas internas. Um problema que surge daqui é a questão do rastreamento de atividades, onde se usar endereços automáticos, fica difícil de fazer o rastreamento. Por quê? No caso da Microsoft, ele gera endereços aleatórios toda vez que faz fazer uso de IPv6. Então isso pode ser um baita problema, de poder identificar quem está originando, por exemplo, uma tentativa de ataque ou coisa do tipo. Aqui um exemplo, que 80% dos empregados aí, né, isso aí são estatísticas recentes, fazem uso de seus equipamentos próprios
para uso na empresa. O caso mais, né, comum é o uso de smartphones. O WhatsApp da empresa, o Telegram da empresa, está se usando um smartphone que na verdade, do usuário, não da empresa. Só para dar um exemplo, certo? Então, o que esse usuário faz com esse celular fora do ambiente de trabalho? Porque depois ele vai trazer para o ambiente de trabalho e vai sair usando. Outro caso aqui, licenças de software inexistentes ou alternativas. Então, software pirata é uma fonte rica de malwares. Certo? Se usar licença de software, primeiro, se está se usando um sistema ou um software que é licenciado, paguem a licença. Tenham acesso ao suporte. Ah, é caro? Então ache uma alternativa que seja de código-fonte aberta. O caso de usar a licença porque eu não sei usar outra, ou não sei usar outro software, não é desculpa hoje. Eu preciso usar esse software porque a minha empresa aqui precisa disso para poder trabalhar. Pô, paguem a licença de software. Isso aí vai retornar em ganhos para a empresa. Então não vejo nenhum motivo para nos comprar isso, certo? O wireless sem controle de acesso. Então muito comum hoje. O que acontece? Isso acontecia com as redes cabeadas. Ah, começa com 2 computadores, depois tem 3, depois tem 4, depois tem 18, depois tem 64. Aí vira aquela sala cheia de cabo do quanto é lado, uma bagunça, não existe um planejamento, não existe nada. E é similar ao que está acontecendo com rede sem fio. Ah, não, é só um access point aqui para o pessoal acessar o WhatsApp. Não, mas agora é uma rede sem fio que o pessoal acessa o sistema. Não, agora é uma rede sem fio e o pessoal acessa o sistema, serviço de VoIP e as câmeras de vídeo também são todas sem fio. Então, tem que haver um planejamento com equipamentos que suportem o que está se pretendendo. Não é qualquer access point, qualquer roteadorzinho que vai fazer o trabalho de substituição de uma rede cabeada. Os logs. Então, datas e horários incorretos nos logs, o não uso de centralização dos logs, então registros de sistemas, de dispositivos, de serviços, eles devem ser centralizados, devem ser sincronizados e devem ser correlacionados para fazer análise de incidentes. Então, se tiver log do banco de dados, log da aplicação, log do switch, log do firewall, essa relação desses logs poderá vir a ser uma forma de identificação de problemas. Não é aqui gerar log de qualquer coisa e ter um volume gigante de dados. Tem que haver inteligência aqui. Então aqui um exemplo. Isso aqui é uma rede, uma LAN house, por exemplo, com esses dispositivos todos ligados por cabo. Legal. Beleza. O que acontece hoje? Essa mesma quantidade aqui usando rede sem fio. Só que tem um detalhe, rede sem fio, o princípio dela é como se fosse um hub, um único domínio de colisões. O desempenho que se tem numa rede sem fio é muito abaixo do que é uma rede cabeada. Então tem que se entender tecnologia aqui, e aí tem que se ter um número maior, por exemplo, de roteadores sem fio, tem que se ter roteadores com inteligência para poder fazer migração e balanceamento de usuários. Não basta simplesmente ligar um monte de access points aí, que não vai ter esse desempenho nem próximo do que uma rede cabeada ainda hoje, certo? Bom, outro caso aqui é desenvolvimento de sistemas sem testes ou sem um ambiente de testes homologação. Qual é o resultado disso? O resultado disso é isso aqui, ó. Vazamento de dados, senhas sendo disponibilizadas para todo mundo, informações bancárias. Então aqui são uns exemplos, 50 milhões de vazamentos aqui de dados de usuários, 143 milhões, 330 milhões, 333 milhões. Isso aqui são dados de 1º de fevereiro. Isso vai parar? Não, não vai. Por quê? Como é que isso aqui acontece? Muitas vezes por falhas extremamente simples, conhecidas
Não tem nada de diferente nisso, mas não se teve o cuidado de fazer da forma correta os testes e a homologação disso. E está se falando aqui de empresas como Facebook, como os hotéis Marriott, Twitter, Quora, Sky Brasil e por aí vai. Não estou falando da venda da esquina. Bom, soluções mais comuns: treinamento, educação de usuários, administradores e desenvolvedores também, claro. Isso é parte fundamental, certo? Isso é parte fundamental. Ela é única? Não, não é única. Certo? E outra, ela tem que ser constante. Não basta uma vez a gente fez um treinamento de segurança aqui na nossa empresa. Isso tem que ser algo que é periódico. Sempre. Sempre tem que se ter atualizações. Por quê? Porque as formas de vetores, os vetores de entrada de ataques, a forma sei lá, a questão de aplicações, atualização de qualquer coisa, tudo isso tem que ser, na verdade, disseminado dentro das empresas. Outro caso, auditoria periódica em sistemas e aplicações. Por quê? O que é o periódico aqui? A gente pode automatizar isso. Não quer dizer que eu vou parar minha empresa, agora vou analisar os falhas de segurança que eu tenho aqui na minha rede. Não é isso. Isso vem de encontro a ter uma centralização dos logs, uma homologação da disponibilização de sistemas, de aplicações. Isso vai ajudar bastante a fazer esse tipo de auditoria. Utilização de firewall, web proxy, filtragem de e-mail, detector de intrusão, de host, rede, isso é o básico, o basicão. Só que é o seguinte, esse basicão, ele tem que ser bem feito. Não é o fato que a gente tem um proxy. Então, o que tu faz nesse proxy? Ah, não faço nada. Só liguei ele aqui, e aí eu aponto aqui, o pessoal vai sair pelo proxy. Então nem usa. Não, vamos fazer uma filtragem aqui, vamos fazer o redirecionamento de sites que são impróprios, vamos pedir. Bom, então tem que configurar esse cara. Atualização de sistemas operacionais e aplicações. Por incrível que pareça, existem muitos Windows XP por aí ainda. Olha, o Windows 98 deve ter também, certo? E em empresas, não estou falando aqui em casa. Ok? Definição e aplicação de uma política de segurança. Isso é fundamental. E isso não depende só da área de TI, depende muito mais da parte administrativa, mas é fundamental. Adequação da infraestrutura de TI conforme os padrões. Então, climatização, no breaks, geradores, cabine estruturado. Se fala muito hoje em data center. Data center é um mundo um pouco à parte do que eu vejo que as pessoas chamam de data center. O máximo que se tem é uma sala de servidores, alguma sala cofre. E olha, são raríssimos os data centers. São raríssimos. Certo? Tanto pela questão de o que deve ser investido num data center e principalmente na questão de acesso de geradores, de fornecimento de links de internet e por aí vai. Muito bem. Aqui tem uma estatística de 2017 sobre os principais vetores de ataque. Então percebo aqui que dentro desses vetores de ataque tem bastante coisa relacionada a empregados desinformados ou não cuidadosos, vou pegar 12%. Tem aqui vírus, malware, trojans, beleza? Tem aqui também um número considerável. Isso aqui tem empresas, né? Vamos pegar só empresas aqui. Aqui small business, very small business, né? São pequenos negócios, muito pequenos negócios e empresas maiores. Então, repare que é mais ou menos equivalente. Não faz muita diferença, certo? Uma empresa muito pequena, uma empresa grande. Praticamente são as mesmas coisas que afetam esses negócios. Outro caso interessante do XP aqui, dados de 2018, 2,51% do market share de uso de desktops são XP. Certo? Então veja que cuidado que as pessoas têm. Ah, mas o XP é muito bom. Sim, é muito bom, legal, mas tem uma série de falhas de segurança que nunca foram corrigidas e não vão ser. Vale a pena usar isso agora? Bom, dentro da rede,
coisas básicas a serem feitas, que é a organização de VLANs, então fazer a organização da rede de uma forma mais segura, mais inteligente, ou seja, isolar redes que não têm afinidade nenhuma. Então, uma máquina da contabilidade tem afinidade com a máquina do, sei lá, dos usuários da oficina. Não, tem nada a ver, separa esses caras. Menos vetores de acesso aos dados. DHCP Snoop, então, por exemplo, o uso de VLANs aqui vai resolver muito isso. Mas mesmo usando VLANs, pô, o cara largou aqui um access point com DHCP aberto aqui, parou a rede. Pessoal, ninguém consegue acessar o sistema aqui por causa disso. Pô, existe recurso no próprio switch, DHCP Snoop é bastante comum. Qualquer switch gerenciável tem isso. Mesmo caso para controle de broadcast, multicast storm. Pô, o cara fez um loop lá no prédio sei lá, da manutenção. Pô, se tu limitar o número de pacotes que vão ser gerados de broadcast e multicast, tu vai evitar que isso se propague dentro da rede. Então o impacto diminui de fazer esses loops aí. Tem esse recurso no switch gerenciável também. Os logs de sistemas, aplicações e dispositivos, deixar centralizados. Então existe, por exemplo, hoje, ferramentas como Kibana e Elasticsearch que permitem fazer a centralização dos logs, gerar dashboards, onde se pode ter, isso vale para qualquer coisa, vale para um banco de dados, vale para uma aplicação, onde pode-se ter um panorama do que está acontecendo com os recursos de TI dentro da empresa. Aqui tem um exemplo, com um dashboard aqui mostrando quantidade de emissores de spam, o número, aqui no caso de e-mail, né? Então os receptores de spam, de onde estão vindo as URLs que estão sendo enviadas pelo spam. Aqui tem uma estatística do Bitdefender, que é um antivírus. Então tu consegue montar esses painéis aqui com esses dados gerados a partir desses logs. Outro caso, a autenticação de usuários. Então, caso bem de rede sem fio aqui, pô, dá para autenticar os usuários por um portal de captura, usando o I3E-802.1x, então fazendo com que o usuário tenha que botar um usuário e senha. Não usar uma senha comum para todo mundo, usar uma chave, falando principalmente de rede sem fio, mas isso aqui pode ser rede cabeada também. Usar um servidor único de autenticação, usando o IDP, então, pô, validar todos os sistemas web num único usuário, isso já existe, né, há bastante tempo, mas são formas que tornam mais fácil a administração. Depois, auditorias, etc. Um controle dinâmico de largura de banda. Então, pô, nós temos internet aqui e nunca é suficiente. Temos, sei lá, 50 mega aqui na empresa, a gente botou já 75 mega, está sempre esgotado o link. Bom, tem que se gerenciar esse link, né? Não é possível. O que está acontecendo aqui? Será que realmente esse uso que está sendo feito desse link é um uso legítimo? É um uso, digamos, de produção? Está gerando alguma coisa para a empresa? Ou é só para um usuário fazer acesso a coisas pessoais, por exemplo? Ou baixar um arquivo que não tem nada a ver com a empresa? Tem que ter esse cuidado aí. Criação de ambientes de desenvolvimento e testes. Então, final da roleta russa. Vamos mandar esse commit aqui para ver se vai funcionar. Pelo amor de Deus, certo? Aí é uma brincadeira, ok? Faz um teste, homologa, ok, beleza. Vamos disponibilizar isso, vamos monitorar, vamos verificar o impacto, vamos gerar logs do que está acontecendo, vamos ver se realmente está funcionando. Pô, isso é o mínimo, certo? Isso tem tudo a ver com os métodos de desenvolvimento seguros, ok? Não é bem meu foco aqui, mas alertando em relação a isso, que impacta a questão da rede, com certeza. Então, essas ferramentas de gerenciamento de rede, elas envolvem isso tudo. Elas envolvem que, por exemplo, ao fazer um commit de um novo módulo do sistema, aumentou em 30% o uso de CPU do servidor. Tem que ter essa relação. Tem que ter esse momento aí. Porque vai saber se relacionar que, pô, foi por causa disso que aconteceu isso. Ok? Então, aqui é o exemplo clássico mesmo. Commit, pá, parou. Pá, o que houve? Pá, tá todo mundo reclamando. Ninguém consegue acessar o banco de dados. Precisa acontecer isso?
Outro caso em relação à rede, especificamente, mais aqui como uma passada rápida, mas uso de firewalls de nova geração, então fazer identificação de tráfego, diferenciar Facebook de Spotify, de WhatsApp, é possível usar. Então IPT, Bosene, DPI é um exemplo de código-fonte aberto que faz isso. O uso de NetFlow, que é um protocolo que tu consegue analisar não só tráfego de rede, mas o que está acontecendo. Então, qual IP em qual porta consumiu o link. Tu consegues ver dessa forma. Usar uma situação bem simples aqui, que é o DNS Sinkhole. Então, usar um DNS cache para poder fazer o que é exatamente isso, que é um ralo, né? É pegar um domínio e não permitir o acesso. Então, bem fácil de tratar isso aqui. Outro caso para evitar problemas de configuração, de disponibilização sei lá, de uma aplicação e ela ter efeitos diferentes em servidores, pô, dá para padronizar tudo isso. Usa o Ansible, o Puppet. Então se cria uma receitona lá de bolo e manda aplicar nos servidores. Isso é tudo automatizado. Né? Isso existe há bastante tempo. Então aqui o exemplo do NF100. Então se tem uma visão de tráfego, TCP, UDP, não é simplesmente tráfego de rede, bytes de entrada, bytes de saída, mas sim se vê aqui quantidade de banda, que o horário foi exato. Então se tem um controle muito maior. Bom, chegamos no caso de uso de antivírus. Aí começam aquelas perguntas, né? Pago, gratuito. Bom, o caso principal é, não existe 100% de eficiência na detecção de malware. Nenhum antivírus. Nenhum. E nem vai ter. Certo? Na realidade é isso aí. O sistema baseado em assinaturas é falho. Então, o que está se usando hoje em dia? O uso de heurísticas. Então, o comportamento das aplicações são analisadas em tempo real e se consegue, a partir daí, provavelmente, então é uma probabilidade de identificação se é um malware ou não. O caso do ransomware, né? Bastante comum aí, hoje em dia, virou moda isso aí. Por que virou moda? Porque as pessoas começaram a pagar. Por que elas pagam? Porque elas não têm backup. Isso é uma das coisas. Elas não têm backup de seus dados. Precisaria pagar, quanto é que é esse cara aqui? Nem sei. 300? Ah, $300. Ah, tá barato até, certo? Mas aqui, ó, eu tenho backup. Ok. Tá tudo errado a questão do ransomware. Como ele entrou, o cara conseguiu se infectar, tá tudo errado, ok? Beleza, tá. Como é que se faz para recuperar isso? Paga $300 pro cara? Se tem tantas ferramentas, tantos ataques de ransomware, é porque as pessoas estão pagando e quer dizer que elas não fazem backup. Essa é a lógica. Bom, o que poderia se fazer para evitar isso? Ah, vamos usar Linux em desktops corporativos. Ah, melhoraria muito a questão de segurança da informação, mas qual é o problema? Eu pergunto, qual é o problema? Um Linux hoje em desktop é totalmente viável dentro de uma empresa. Totalmente viável. Por quê? Porque as aplicações migraram para a web, eu basta um navegador. Editor de texto, planilha, que mais? Ah, um software de desenho? Tem. Ah, mas eu preciso do AutoCAD. Ok, bota um Windows e usa AutoCAD. Agora não precisa todas as máquinas usarem Windows. Mesmo com isso tudo, o market share do Linux desktop é 2%, onde o Windows domina com 88%. O macOS tem mais uso do que o próprio Linux. Então é lamentável, né? Por que isso não aconteceu? Mas ainda continua sendo algo totalmente viável, Linux em desktop, corporativo principalmente. Que o uso é mais restrito, então fica a dica aí. Bom, garantia de disponibilidade, redundância. Nível de redundância, hardware, fonte de alimentação redundante, memória, CPU, armazenamento, usando storage, switches redundantes, roteador redundante, cabeamento, link, tudo. Software, clusterização de banco de dados, de aplicações, de virtualizadores, firewalls, clusters de alta disponibilidade. Replicação de dados,
Probleminha. Tem que ter grana. Tem que ter recurso financeiro para poder duplicar, triplicar, quadruplicar os recursos de hardware. Os de software muitas vezes não envolvem recursos financeiros. Quando se trata de licenças de software com redundância, exemplo, do VMware, por exemplo, vai se pagar bem caro, certo? Aqui trago um exemplo bem simples, certo? Um MySQL para fazer a replicação de dados. Uma meia dúzia de linhas. Meia dúzia de linhas dá para fazer isso. Certo? Tratar algo do tipo aqui. Escreve no master, tu tem o slave 1 e 2 com os mesmos dados do master replicados. Cara, isso aqui é extremamente simples de fazer. Então vejam, algumas dessas formas existem investimentos. Outra apenas a questão de treinamento ou conhecimento. Que hoje com virtualização, VirtualBox, VMware Player, Workstation, pode montar numa máquina qualquer e fazer todos os testes que quiser. Aqui nesse caso estou usando o emulador Core para fazer isso também, certo? Então, fica essa dica de testar, certo? Ter essas soluções aí não envolve só dinheiro, ok? Não só recurso financeiro. Bom, considerações finais. Primeira delas, a administração de segurança e informação tornou-se complexa. Bem-vindos. Isso aí, certo? A gente sabia que ia acontecer, lá dos anos 40 até o que temos hoje aqui, o mundo se tornou mais complexo, certo? E o mundo depende da informação. Então, uma coisa levou a outra. Manter a disponibilidade desses dados é composto de diversos fatores relacionados heterogêneos. Então, da mesma forma que existem diversos fatores que são relacionados, eles também são completamente distintos. Exemplo, vai desde o link de internet a fornecimento de energia da operadora de energia da região. Então são coisas assim, ó, que são alheias até o que a gente pode tratar, controlar, ok? O uso de recursos computacionais, controle dos ativos, é tão grande quanto os recursos de produção. Então, assim, ó, quando a gente está falando de sistema centralizado de logs, detetor de intrusão, firewall de nova geração, controle do firewall, ambiente de desenvolvimento, daqui a pouco tu está gastando mais em recursos que são de controle ou de testes do que propriamente em produção. Isso é uma tendência e isso está acontecendo. Que mais? Então, o que é o futuro ou o presente, né? Não apresentar facilidade na área de segurança de informação, isso é óbvio. O que vem por aí? Internet das coisas? Smart cities? E-health? O que é o e-health? Na verdade, é o termo para fazer o sensoriamento de pessoas. Tu vai ter uma situação como essa. Os ataques hoje são invadir o banco de dados, invadiu não sei o que, disponibilizou dados. Agora o cara vai invadir o controlador, por exemplo, aqui, de, sei lá, o marca-passo desse usuário aqui, o cara vai acessar remotamente uma interface web dele e vai mandar parar. Vai acessar o carro do cara e vai desativar o freio. Na casa de alguém, ele vai desativar a geladeira. Então percebam que é cada vez mais físico, mais real, o efeito desses ataques. Que, além disso tudo aqui, tu vai ter, por exemplo, falhas de... Hoje se tem brechas de dados sendo divulgados, são dados pessoais, mas são dados do tipo, nome do pai, nome da mãe. Aqui vai ser dados pessoais do tipo assim, ó, teu tipo sanguíneo, a tua média de pressão arterial, média de batimento cardíaco, a tua glicose no sangue, quanto tu dormiu. Então, infelizmente, pessoal, vamos ter que nos preparar para isso.